você orou, a sua oração foi ouvida nos céus, mas ela foi retida pelos inimigos. Sabe, tem coisa que você pediu para Deus, que Deus já concedeu, mas está retida no mundo espiritual, e você precisa então fazer como Daniel, que orou durante 21 dias em jejum, e aí então houve um reforço, anjos do céu vieram e trouxeram a resposta a Daniel, que estava retida no segundo céu, no céu onde ficam os principados, as potestades. Se você crê na Bíblia, você tem que crer em Deus e em demônios, tem que crer em Deus e Satanás, porque existe. E o que nós vamos falar hoje é como preparar um ambiente, é os princípios que vamos precisar para preparar esse ambiente no nosso coração, na nossa família, no nosso ministério como igreja, na nossa cidade e na nossa nação. Êxodo 40, versículo 1 até o 4, depois eu vou pular para o 16 e depois para o 34. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. E porás nele a arca do testemunho e cobrirás a arca com o véu. Depois meterás nele a mesa e porás em ordem. Diga comigo, em ordem. Não sei se essa versão está assim. E porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela. Também meterás nele o castiçais e acenderás as suas lâmpadas. Versículo 16. E fê-lo Moisés, conforme a tudo que o Senhor lhe ordenou, assim o fez. Versículo 34. Então, depois que Moisés fez isso, a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Quantos podem dizer amém? Eu quero pregar nessa noite sobre ordem e progresso. Amém? Você sabe que esse é o lema da nossa bandeira. Ordem e progresso é uma frase que representa uma filosofia positivista da metade do século XIX, e esse positivismo, ele excluía Deus. O positivismo, ele só aceitava qualquer evidência científica para explicar as coisas. E de fato, nós podemos olhar para essa expressão e entender que ela não nasceu no positivismo, ela nasceu na Bíblia. Porque antes do positivismo ou de qualquer teoria filosófica que o homem possa ter criado, a palavra de Deus, ela veio antes. A palavra ordem e progresso representam princípios bíblicos. O próprio Paulo, escrevendo à igreja de Coríntio, uma igreja que tinha todos os dons, de língua, de profecia, de cura, de milagres, de interpretação, de sonhos, mas era uma igreja imatura, e Paulo vai dizer: vocês precisam ter ordem e decência, as coisas precisam ser feitas com ordem e decência. Deus não entra em um ambiente desordenado, Deus não se manifesta em um ambiente sem princípios, numa casa sem temor, sem unidade, sem amor. Deus não está nesses lugares. Sabe, certa vez, Po Yang-Shu, o pastor da maior igreja do mundo na Coreia do Sul, se você ler os livros do Po Yang-Shu, você vai ver um homem que caminhou sobre milagres,
O primeiro livro que eu li dele se chamava A Quarta Dimensão. Ele viveu muitos milagres. E esse homem tinha uma intimidade com o Espírito Santo muito grande. E um dia ele foi visitar algumas igrejas dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos já passou por um avivamento. Mas agora é uma nação lutando para manter princípios. A Europa é considerada um continente pós-cristão. Na Europa as pessoas refutam Deus. Eu estive lá por 2 vezes em Portugal. Eu fui evangelizar no centro de Portugal. As pessoas não param para te ouvir. E quando param, elas questionam: onde estava o seu Deus quando aconteceu o Holocausto? Elas estão céticas. É por isso que estão aprovando tantas coisas como aborto, como legalização de drogas. A Europa é um continente pós-cristão. A Europa foi fundada com princípios bíblicos, mas agora precisa ser evangelizada. E quando Poeng Chu chegou nos Estados Unidos, igrejas lindas, ele disse: como é que vocês conseguiram fazer tudo isso sem o Espírito Santo? Vocês construíram igrejas muito bonitas, feitas no mármore, tão bem pintadas, tão bem localizadas, mas sem a presença do Espírito Santo. Sabe que isso pode acontecer? Isso pode acontecer na minha e na sua vida. Viver sem o Espírito Santo é viver uma religião que não nos levará a lugar algum. E é interessante, queridos, eu recebi, alguns meses atrás, de um pastor amigo meu, amigo do Eutimídio também, que fez CTMDT com ele, mostrando igrejas no Canadá, lindas, com instrumentos caríssimos. Igrejas que estão sendo alugadas por 2, 3 igrejas para fazer culto, porque não tem mais membros. Eles perderam a conexão com o Espírito Santo. Alguns nem chegaram a ter nunca uma conexão com o Espírito Santo. Alguns tiveram apenas uma experiência com liturgias, com cultos. Você não é chamado para isso, você é chamado para um relacionamento íntimo com Deus. Ele vai quebrar o seu coração, Ele vai entrar com uma palavra, com uma direção para a sua vida. Ele vai te guiar, não é você que vai guiar Deus. Deus não pode ser o complemento da sua vontade, Deus tem que ser o Senhor sobre a sua vida. Você não pode fazer as coisas e dizer: está aí Deus, eu fiz. Não, você tem que chegar para Deus e perguntar: eu posso fazer, Senhor? Isso fere a nossa mente democrática, ocidental. Sabe o que estava acontecendo aqui? Deus queria habitar no meio do seu povo. E Ele não podia habitar num homem ainda, enquanto Jesus não viesse. Ele não podia habitar como Ele habita em mim e você, enquanto um homem justo não viesse à terra e sem pecado morresse como um cordeiro e o seu sangue fosse derramado, para então toda a humanidade ser redimida e voltar para Deus, voltar a ser filhos. Mas Ele queria habitar no meio do seu povo. Ele disse: Moisés, eu quero que você faça um tabernáculo, uma tenda, uma igreja. Eu vou me manifestar naquele lugar, Moisés. Agora eu quero que você faça tudo conforme eu te ordenar. E Moisés fez tudo conforme Deus ordenou. E ele colocou todas as coisas no lugar, os castiçais, a mesa dos pães da preposição, o altar do sacrifício, o candelabro. Ele colocou tudo, e todas essas peças têm um significado profético que aponta para Jesus. Tudo aponta para Jesus. O próprio tabernáculo, com 3 partes, aponta para Jesus. Quando Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, porque haviam 3 portas no tabernáculo. Uma porta se chamava caminho, outra porta se chamava verdade, e outra porta se chamava viva. Para você entrar na arca da aliança, no lugar mais íntimo do tabernáculo, você tinha que passar por essas 3 portas, que agora é Jesus. Você pode entrar na presença de Deus por Jesus. Moisés precisou
fazer as coisas conforme Deus estava dizendo. Isso é viver por princípios e não por preferências. Se nós queremos ver o progresso, nós precisamos ter como fundamento a ordem. E ele colocou tudo no lugar que Deus mandou. E depois Deus disse assim: agora unge tudo. E ele foi ungindo cada um daqueles móveis, daqueles utensílios. E como ele colocou tudo no seu devido lugar, tudo foi consagrado e separado para o Senhor veio naquele lugar. E a glória dele se manifestou, como o homem nunca havia visto antes. Era tanta glória que ninguém podia entrar. Ele estava na casa. E a Bíblia diz agora que nós somos o tabernáculo. Nós somos a morada de Deus. Ele escolheu habitar em nós. Ele escolheu morar em nós. Ei, a pergunta é: está tudo no lugar? Está tudo consagrado? Está tudo conforme Deus está mandando nessa casa chamada você? Está tudo conforme Ele ordenou você fazer? Porque se não estiver, Ele não vem. Ele não vem. O que não está em ordem estará distante de um progresso. Sua postura sempre será condizente com o seu destino. O que você está fazendo aponta para o lugar, aponta para os resultados que você vai alcançar. Se sua casa não está dentro desse padrão de ordem, se sua casa não tem esse ambiente onde todas as coisas apontam para Jesus e chamam Ele, com certeza você chegará a um lugar que Deus não preparou para você. Sabe, sua postura pode estar atrasando ou acelerando a sua jornada, pode estar governando ou desgovernando a sua vida. A sua postura pode estar minimizando ou maximizando seus resultados, e pode estar direcionando ou desnorteando os seus alvos. Entenda uma coisa: antes de fazer qualquer tipo de elevação, se atenha à fundação. Se atenha àquilo que Deus está mandando. Sabe o que eu vejo olhando para a nação brasileira? Mas antes de olhar para a nação brasileira, eu olho para mim, eu olho para você, eu olho para a nossa casa, eu olho para a cidade e para a nação. É que Deus está querendo que todas as coisas estejam em ordem, para que haja um progresso. Não é apenas uma frase positivista, é uma declaração profética para essa nação. Coloquem todas as coisas em ordem, porque virá o progresso. Se o seu prédio está baixo, é porque a sua fundação é rasa. Entenda uma coisa: o que Moisés estava fazendo eram os fundamentos de uma jornada. E 1 Coríntios 3,11 é um versículo que me chama muita atenção. Eu gosto desse negócio de fundamentos. Eu gosto desse negócio de começo. E aqui Paulo vai nos dizer, porque na verdade é Romanos 11,16, desculpe. E se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. Se for santa a raiz, todos os ramos o serão. Entenda uma coisa: se você consagra suas raízes ao Senhor, seus frutos serão santificados. Se você obedece, sabe, aquela lógica da construção civil, de fazer os alicerces dentro do padrão esperado, seu prédio vai poder subir e vai se sustentar diante de todos os ventos. Sabe por quê? Os ventos provam as estruturas. Diga para alguém que está do seu lado: os ventos provam as estruturas. Nosso amigo pastor Ribinha fala isso no seu livro Não Confunda. Certa vez ele estava andando numa rua e ele viu um poste caído.
E quando você está conectado com Deus, queridos, você vê coisas que todo mundo vê, mas enxerga o que ninguém vê. Porque o Espírito Santo te dá um entendimento além do que você está vendo com os olhos físicos. E ele viu aquele poste e perguntou: Senhor, por que só esse poste caiu? Porque os outros permaneceram de pé. Deus disse para ele: porque os ventos provaram a estrutura desse poste e ela não estava boa. Ei, os ventos vão provar as suas estruturas. Os ventos estão provando as estruturas das nações. Sabe, queridos, eu entendo que é a nossa hora, a nossa vez, é o nosso tempo. Na oração aqui sexta-feira, eu falei de todas as profecias, e você pode encontrar isso no Instagram do apóstolo Luiz Hermínio. Todas as profecias que foram liberadas ao longo de anos e anos para a nação brasileira. Deus falando que ia trazer um avivamento para essa nação. E que os jovens dessa nação seriam missionários que se espalhariam pelo mundo inteiro. E eu estou profetizando isso na geração dos meus filhos, dos seus filhos. E esse é um momento estratégico que muitos estão indiferentes, não estão entendendo, pensando que é apenas uma eleição. E não se preocupe que eu não vou fazer campanha aqui, porque aqui não é um lugar de fazer campanha, eu nunca fiz isso, eu nunca citei nome de candidato aqui. E nunca pedi voto para ninguém aqui. Eu nunca fiz isso aqui. Eu faço isso nas minhas redes sociais, como você tem direito de fazer na sua. Mas houve um momento na história em que havia um decreto de destruição da nação de Israel. Está lá no livro de Esther. E Mardoqueu, queridos, que preparou Esther para aquele momento. Fala com ela. Esther passou 1 ano sendo preparada para se encontrar com o rei. Ela teve que ser, banhada, purificada, ungida. Suas vestes foram preparadas. E havia um decreto para destruir a nação. E Mardoqueu disse para ela: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Pois se você ficar calada, nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte, mas você, sua família e seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este, que você chegou a essa posição de rainha. Eu e você nascemos para esse momento. Eu e você nascemos e oramos por um avivamento no Brasil. Chegou o tempo desse avivamento. Os meus olhos vão contemplar aquilo que o meu coração clamou por anos nessa nação. Deus vai fazer. Deus vai fazer do Brasil um farol. Deus vai fazer do Brasil, e Deus está chamando a atenção dos olhos do mundo para essa nação. Entenda, a Bíblia fala que Pedro estava preso, e a igreja começa a orar para que Pedro fosse solto. Um anjo vai lá e solta Pedro, e quando ele vai então para a casa onde os discípulos estavam reunidos, ele bate na porta. E veio uma jovem atender Pedro. E ela pergunta: quem é? Pedro diz: sou eu. E ela, reconhecendo a voz de Pedro, não abriu, ela correu. E disse para os discípulos: ei, Pedro está batendo lá na porta. Ele disse: é impossível, Pedro está preso. Eles oraram para Pedro ser liberto. Quando Pedro foi liberto, eles duvidaram da própria oração. Os moravianos oraram por 100 anos para ver um avivamento na Inglaterra. 100 anos orando. E Deus levantou um homem chamado John Wesley. Assista sobre esse homem. Esse homem foi levantado naquela nação. Eu não estou falando de um homem. Eu estou falando de Jesus nessa nação. Se nós consagrarmos os nossos fundamentos ao Senhor,
os frutos verdadeiramente aparecerão. Deus estava dizendo para Moisés: construa uma casa para mim, Moisés. Construa um ambiente para mim, Moisés. Prepara um lugar, porque eu vou descer nesse lugar. E eu vou falar com o meu povo. E eu vou me manifestar no meio deles. E eu vou guardar o meu povo. Eu vou colocar uma nuvem sobre o meu povo. De dia o sol não vai molestá-los. As suas sandálias não vão quebrar. As suas roupas não vão envelhecer. Eles não vão passar fome. À noite eu colocarei uma coluna de fogo. Eles não vão morrer de frio. Eles não vão ser atacados. Eu estarei com eles todos os dias. Então somente, Moisés, faça tudo segundo eu te ordenar, e você verá tudo o que eu irei realizar. Depois de Moisés veio Josué, e eles estavam no limiar da terra. O povo estava com receio, inclusive Josué. E Deus disse algo para Josué e para o povo: santificai-vos hoje, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Ah, queridos, nós precisamos preparar uma casa para o Senhor. Olha só o que o salmista diz, no Salmo 132, versículo 4. Eu não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre um lugar para o Senhor, morada para o poderoso Deus de Jacó. O salmista estava falando isso dentro do contexto e do momento dele, porque ele não podia ter o Espírito Santo nele, mas podia preparar um lugar para ele. Eu não sei se esse salmo foi Davi que escreveu, eu não pesquisei, mas eu sei que Davi era um homem que sabia preparar um lugar para Deus. Quando ele estava cuidando das ovelhas, ele estava ali adorando ao Senhor. Ele sabia o momento de ser um adorador e o momento de ser um guerreiro, um momento de enfrentar Golias. Não foi porque Davi enfrentou Golias que ele deixou de ser um adorador. E esse é o momento de você enfrentar Golias. E é interessante, queridos, porque agora você não precisa preparar exclusivamente um lugar físico, você é esse lugar. O Senhor quer habitar, você é o endereço de Deus, a casa dele. Ele quer você em ordem. Ele quer todas as coisas no lugar, seu caráter, sua vida financeira, sua vida conjugal, sua família, seus negócios, tudo no lugar certo. Que lugar é esse, pastor? No lugar de princípios. Deus está colocando essa nação dentro de um eixo de princípios. Olhe para tudo isso com olhos espirituais. O progresso não é um acidente, ele é um resultado. O progresso sempre será um fruto de uma escolha intencional e consciente. Você quer ver esse país progredindo? Então comece com fundamentos bíblicos. Você quer ver a sua casa mudando? Comece com fundamentos bíblicos. Você quer ver o seu filho mudando? Comece com fundamentos bíblicos na sua vida. Não adianta querer que seu filho mude. Se você bebe, se você fuma, se você se prostitui, querendo que o seu filho mude, se você não lê a Bíblia, se você não ora, se você não tem caráter, se você não é honesto, não adianta querer que seu filho mude. Você é um espelho para ele. Seja o exemplo que você tanto quer ver nos outros. Deus pediu para ordenar. O fundamento do progresso é a ordem. Precisamos ordenar as coisas. E existe uma expressão para ordenar: renovar a nossa mente. Essa é uma expressão importante. Nós precisamos ordenar as nossas mentes. Entenda que essas duas palavras, ordem e progresso, elas, não foram criadas no mundo natural. Elas foram criadas para o mundo natural. São princípios bíblicos para todas as dimensões humanas, pessoal, familiar, ministerial, social, para todas as dimensões. O que não está em ordem
estará longe do progresso. Pode até ser bonito, invernizado, pode até reluzir, mas não tem fundamento. Se assim está seu casamento, invernizado, se assim está o seu relacionamento com Deus, com seus filhos, com os seus negócios, invernizado, mas por dentro está como um sepulcro caiado, cheio de podridão, Deus não vai vir nesse lugar. Você pode orar o quanto você quiser, você pode fazer quantas campanhas você quiser, você pode subir quantos montes você quiser, Ele não vai vir. Deus não habita nesse tipo de casa. Sabe qual é a casa que Deus habita? E aqui é o caminho para finalizar. Uma casa como de Marta e Maria. Você sabia que Jesus amava estar na casa de Marta, Maria e Lázaro? A Bíblia diz que Jesus amava esses irmãos. E Ele constantemente ia a Betânia visitá-los. Agora, qual é o mistério de Jesus ter visitado tanto a casa de Marta e Maria, mais do que as outras casas? Porque quando Jesus chegava lá, Jesus era servido na sua humanidade e era servido na sua divindade. Jesus era servido com a melhor comida que Marta podia oferecer. E Jesus era servido com a melhor adoração que Maria oferecia. Entenda que Jesus estava entre o altar de adoração de Maria e a cozinha de Marta. Jesus estava entre a adoração e o trabalho, entre a lágrima e o suor. Jesus estava naquela casa sendo suprido na sua dimensão humana e divina. É nessa casa que Jesus gosta de estar. É nessa casa que Ele gosta de habitar. Quando Ele chega e encontra Marta e Maria, quando Ele encontra trabalho, gente fazendo, mas gente se quebrantando, orando e clamando ao seu nome. É nessa casa que Jesus gosta de estar. E é por isso que Ele disse: Marta, Marta, vem aqui, você precisa colocar as coisas no lugar, Marta. Não há problema do seu ministério servir como você está servindo, mas você está invertendo as obras, você está invertendo a ordem, você se preocupa com muitas coisas. O Senhor teve que ajudar Marta a ordenar as coisas. E ordenar é o que diz Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É bonito, né? Mas é desafiador viver isso. Jesus teve que ordenar a Marta para que aquela casa verdadeiramente continuasse sendo a casa que Ele gostava de habitar. E lá em João, no capítulo 11 ou 12, vai mostrar Jesus voltando naquela casa de novo, Marta servindo comida, Maria adorando Ele de novo, mas agora estava tudo dentro de uma ordem estabelecida. Até quando você vai viver uma vida desordenada querendo resultados diferentes? Você não vai ter. Eu lamento. E se tem alguém te fazendo uma proposta diferente, leia a Bíblia. Antes de acreditar em qualquer pessoa, o Senhor vem em lugares onde verdadeiramente foram preparados para Ele. E eu finalizo falando da jornada de Emaús. O nosso jejum coletivo se chamará Jornada de Emaús. Por quê? Porque quando Jesus, Ele morreu e ressuscitou, Ele deixou uma promessa. Ele disse assim: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E 2 discípulos, eles resolvem caminhar numa direção que Jesus não mandou. Eles saíram do lugar. Eles foram para Emaús, que distava a cerca de 10 a 11 quilômetros. E eu estava assistindo isso ontem, num recorte do canal do The Chosen. Eu assisti toda essa jornada de Jesus com os 2 discípulos andando e conversando. E Jesus explicando as coisas para esses 2 discípulos. E eles não reconheciam que era Jesus. Sabia que é possível Jesus estar andando com você e você não reconhecê-lo quando Ele está falando, quando Ele está direcionando?
É interessante que no final um dos discípulos vai dizer: é por isso que ardia no nosso peito quando ele falava das Escrituras. Talvez você venha aqui, assista cultos, arde no seu peito quando você escuta tudo isso. Mas você precisa que os seus olhos sejam abertos para você ver Jesus. Porque não adianta você ter essa queimação no teu peito e sair daqui para fazer o que você bem quiser amanhã ou depois da manhã. E o mais interessante é que Jesus foi caminhando 11 quilômetros com aqueles homens, falando das Escrituras para aqueles homens. E eles diziam: nós imaginávamos que ele era um profeta que iria nos libertar. Era domingo, Jesus já tinha ressuscitado. Eles ainda estavam com a notícia de sexta-feira, Jesus crucificado. Tem gente que precisa se atualizar com o que o Senhor está fazendo agora. E quando eles chegaram na casa de um deles, a Bíblia diz que Jesus parte o pão. E quando Jesus parte o pão e entrega, os olhos deles são abertos. É isso que fala essa canção. E eles disseram: era Jesus. E Jesus desaparece, porque estava ressuscitado. E eles voltam imediatamente para Jerusalém, para um lugar de onde eles nunca deveriam ter saído. Essa é uma palavra para você que está pensando em sair do lugar que Deus mandou você ficar. Se você ordenar a sua vida, todas as coisas, não é você que vai dizer o ritmo, é a nuvem que está sobre você. É a nuvem que está sobre o tabernáculo. E o tabernáculo hoje sou eu e você. Olhe para o seu céu espiritual. E se você não enxergar uma nuvem, não se acomode até que essa nuvem esteja sobre você. Não adianta andar sem uma nuvem sobre a sua cabeça. Você vai andar errante, sem provisão, sem o cuidado de Deus. Mas para essa nuvem que começou a aparecer a partir desse momento aqui, também aparecer sobre sua vida no mundo espiritual, você vai precisar ordenar todas as coisas. Para essa nuvem aparecer sobre a nação brasileira e conduzir a nação brasileira naquilo que Deus quer fazer, o Brasil vai ter que ordenar todas as coisas, vai ter que colocar todas as coisas no lugar, vai ter que cuidar da próxima geração. Vai ter que manter os princípios bíblicos que querem quebrar a todo custo. Seja um guardião da verdade, um baluarte da verdade. Jesus pode estar falando com você no caminho e você não está entendendo o que é Ele que está falando. Eu não quero deixar um país destruído para os meus filhos. Eu não quero deixar uma nação destruída para a minha próxima geração. Eu não quero ter que ser coagido aqui a fazer o que eu não quero como pastor, porque está chegando um tempo em que, se nós não ordenarmos as coisas e seguirmos os princípios da liberdade, família, pátria, eu vou receber uma intimação, um processo, por não querer casar certos casais, por não querer implantar um banheiro aqui. Porque isso está tão próximo de nós que alguns estão tão cegos e não estão vendo. Você não poder falar o que você quer falar, você não poder ouvir o que você precisa ouvir. Mas a minha esperança é maior do que o meu medo. A minha fé é maior do que a minha desconfiança. E a igreja do Senhor é imparável. Não adianta. A igreja do Senhor é imparável. E se Deus tem algo para essa nação, eu quero fazer parte. Eu quero que os meus filhos e os meus netos digam: o meu pai não se omitiu, não foi covarde, ele lutou por nós. O meu avô lutou por mim.
Fique de pé nessa noite. Oh, recalabachore, canta labassorere. Deus quer uma casa. Essa casa é você. Essa casa é a igreja. Essa casa é a nação brasileira. Oh! O que vai acontecer nessa nação vai inspirar tantas outras nações. Você não sabe, talvez você ignore as pessoas que estão nos sinais, os venezuelanos que estão lá com seus filhos, que saíram da sua terra, que saíram da sua parentela, estão no semáforo pedindo, porque a sua nação perdeu a liberdade. Deus não pode permanecer nessas nações, onde esses ditadores não aceitam a igreja. Quantos morreram para você ter liberdade hoje? Quantos foram sacrificados, tiveram suas cabeças cortadas por terroristas? Quantos morreram no século passado? Quantos foram queimados para você ter a sua liberdade hoje? E você fica preso a uma pessoa que você gosta ou não gosta. Pense em uma geração e não em uma pessoa. Pense em uma nação e não em uma pessoa. Pense nas crianças. Hoje é crime fazer a denúncia de que crianças estão sendo estupradas. Virou crime denunciar isso. Pense nos jovens. Eu fui um jovem drogado. Você não sabe o que minha mãe sofreu. Você não sabe que mães sofrem. Eu cuido de pessoas assim. Como eu vou permitir a liberação das drogas? Por favor. Você não sabe o que é isso. Você não sabe o que é ser um viciado, querendo se libertar todos os dias. Eu não estou falando de um candidato. Estou falando de Jesus.